Caro presidente dessa sessão, senador Mozarino Cavalcante, colegas senadoras, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Hoje tivemos uma manhã, como aliás é comum aqui no Senado Federal, em relação à movimentação e agenda de votações de matérias muito importantes nas diversas comissões das quais faço parte. E tínhamos agendado, eu tinha me comprometido, senador Mozarildo, para comparecer ao meio-dia numa vigília que há 20 dias acontece no Salão Verde da Câmara dos Deputados, com a colaboração da liderança da Câmara, o presidente Henrique Eduardo Alves, e também, de alguma maneira, com o apoio do presidente desta casa, Renan Calheiros, para acolher cerca de 30 aposentados do Aeros, Varig e também Transbrasil, que estão lá há mais de 20 dias, sob as mais difíceis condições, porque não tem banho, porque não tem condições de alimentação adequada, estão sofrendo ali confinados. É um confinamento aparente, aguardando há 8 meses, que o governo cumpra a sua palavra. Tão somente isso. Veja que hoje a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a aposentadoria para os soldados da borracha. Soldado da borracha, uma indenização e mais uma garantia de um salário equivalente aos expedicionários. Um direito aprovado nesta casa. O governo acolheu isto e por que não resolve uma questão que a própria Justiça, através do Supremo Tribunal Federal, já decidiu um ganho de causa. Então eu queria explicar a minha ausência naquele ato, que eu tinha me comprometido de estar às 12 horas, porque já estava na Câmara, lá no Senado, aqui, na CCJ, tratando de matérias muito importantes para os produtores de todo o Brasil, em relação a um projeto de lei que foi aprovado, felizmente. Eu queria dizer que esses 20 dias não podem ser em vão. E vocês que estão aqui acompanhando, eu diria assim, com muita paciência, mas essa paciência está se esgotando. Está se esgotando com justiça, porque nós só temos a tribuna para falar e cobrar. Ontem, eu queria, em nome da Graziela Baggio, que é a líder desse movimento, a gente vai lá e vê. E o movimento, o que era hoje, ao meio-dia, pedir e agradecer aos parlamentares que têm hipotecado solidariedade, estado ao lado desses aposentados do Fundo Aeros, Varig, para insistir naquilo que é líquido e certo, um direito desses aposentados. Porque o Estado falhou redondamente, um erro crucial que acabou violentando o direito dos aposentados, que pagaram, usaram o seu dinheiro acreditando no sistema da Previdência Complementar, que é muito importante, e não tiveram o retorno daquilo que pagaram, caro presidente Ciro Miranda. Então, essa situação é uma situação de indignidade, de desrespeito com essas pessoas. O senador Paim, o senador Álvaro Dias, o deputado Rubens Bueno e tantos outros, mas com a acolhida do presidente da Câmara, mas ad eterno não pode ficar. A radicalização de hoje, com o protesto realizado e agradecendo o apoio que esta Casa e a Câmara têm dado a esses aposentados, é o sinal da exasperação, do limite que estão essas pessoas. E é perfeitamente compreensível. Recebi de um dos líderes solidários nesta causa, que está em Porto Alegre, é o senhor Zingano, que é também variguiano, que é como se chama o pessoal do Aeros Varig. Ele me mandou ontem uma mensagem que recebeu da Maria Gorete Cavalcante Reis. Ela é do Rio de Janeiro, também aposentada do Aeros. E ela diz: amigos, acabo de receber o oficial de justiça em casa, uma dívida condominial no valor superior a R$20 mil, a ser paga em 15 dias, a partir da data de protocolamento dessa notificação, sob pena da penhora da minha casa. As pessoas estão perdendo a casa, senador Ciro Miranda. Estão perdendo o que tem de mais sagrado, que é o direito de morar e de viver decentemente. Então é inaceitável que a palavra que foi empenhada
pelo governo não tenha sido cumprido. Porque eles acreditaram, de boa fé, que isso aconteceria. Não aconteceu. Não aconteceu e não se aceita. Não há mais razão para nenhuma desculpa. Nenhuma desculpa. São a média desses 30 variguianos que estão ali em vigília é de 75 anos, senador. 75 anos. Já passaram a juventude, já passaram a idade de viver uma vida mais tranquila. Muitos já morreram sem ver resgatado esse direito. Então, o senador Paim, como eu já referi, o senador Álvaro Dias, estávamos juntos na CCJ, Vossa Excelência testemunha disso, que me impediu de estar lá, como tantos outros já junto com eles. Mas eles sabem que no que depender de nós estaríamos vigilantes aqui, usando a tribuna, que é o nosso maior instrumento como parlamentares que somos. Nunca vai faltar, pelo menos, a solidariedade. E digo na pessoa de vocês, que estão, digamos, de forma solidária no grupo, de forma ainda corajosa, mas esgotando, eu disse, a tolerância e a paciência com a palavra não cumprida. Porque se você não cumprir a palavra com uma dívida que tem, você será executado, como está sendo executada a Maria Goretti Reis, lá no Rio de Janeiro, uma variguiana. Então são essas coisas que nós não podemos aceitar. Por que pode atender algumas demandas de alguns setores e desse setor não pode, quando o Estado é falho e falhou? Então eu queria, ao justificar a minha ausência nesse momento, dizer que eles vão continuar tendo de nós todos aqui a solidariedade e o empenho para sensibilizar que o governo cumpra aquilo que prometeu. Porque se não podia cumprir, se não podia atender, não podia ter prometido. Simples, é simples. Se não podia cumprir, não podia ter prometido. Eles acreditaram, de boa fé. Dito isso, caro presidente, queria dizer também a razão que eu estava lá, é que a Comissão de Constituição e Justiça, num belíssimo relatório do competente senador Luiz Henrique da Silveira, nós votamos, e foi por unanimidade, inclusive eu queria agradecer ao senador Eduardo Suplicy, porque ele acabou desistindo da iniciativa de pedir vistas, quando votamos hoje, em caráter terminativo, o PLC, Projeto de Lei da Câmara 57, do ano passado, de autoria do meu colega, porque é parlamentar, deputado federal, Alceu Moreira, do PMDB, retirando a obrigação e a determinação do CONTRAN de obrigar emplacamento e licenciamento de tratores e máquinas agrícolas. Ora, eu fico vendo assim, parece assim que a gente tem um monte de burocratas em Brasília, e com todo o respeito que tenho a eles, que trabalham numa sala de ar-condicionado e ignoram o que acontece no interior lá de Goiás, no interior de Roraima, no interior do Rio Grande do Sul e de outros estados. Porque imaginar que máquina agrícola cause dano ou acidente, elas ficam circunscritas ao trânsito dentro das granjas, das propriedades rurais, pequenas e médias propriedades, ou grandes que sejam. Elas ficam circunscritas àquilo. Se você olhar o índice de acidentes provocados por máquinas, no máximo são acidentes de trabalho, ocorrida dentro da operação, por algum fator. Mas dizer que ela causa um problema no trânsito, aí vai obrigar o agricultor a pegar o seu tratorzinho, a sua máquina, tirar da propriedade, olha só, tirar da propriedade, é isso, senador Moser, levar da propriedade para o centro da cidade, que já está comprometido com o trânsito, levar na sede do Detran para fazer a vistoria e para fazer o emplacamento. E sabe qual é o objetivo disso? Se fosse a segurança do agricultor, não. É o desejo de arrecadar mais. Arrecadar mais, uma espécie de fúria arrecadatória. A estimativa pelo número de máquinas que nós temos no país é de 57 bilhões de reais de arrecadação. Felizmente, nós sepultamos hoje, com o relatório do senador Luiz Henrique, tive a honra de ter sido a relatora na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, e hoje, em caráter terminativo, nós deliberamos sobre isso. E o senador Suplicy abriu mão das vistas para poder fazer essa matéria. Então, eu queria dizer que foi uma grande vitória essa que nós tivemos hoje. E, então, antes de encerrar, caro presidente Ciro Miranda,
eu queria dizer que, assim como aconteceu com a visita ao Brasil da cidadã cubana, a blogueira Ioani Sanches, quando veio ao Brasil, a Ioani não entendeu porque imaginava encontrar um país com democracia e com tolerância. E ela foi hostilizada, a Ioani. Em alguns lugares não pôde falar. Está acontecendo praticamente a mesma coisa com a hostilidade da deputada caçada, a mais votada deputada caçada da Venezuela, uma jovem deputada, e eu como mulher acho que tenho a obrigação de falar e referir isso, ela foi hostilizada ao chegar no aeroporto de Brasília, pelos mesmos grupos de intolerância que não aceitam o contraditório, não respeitam, é só o seu lado, só temos que respeitar o lado deles. Então eu quero dizer que a Maria Corina Machado é muito bem-vinda, ela vai chegar daqui a pouco para falar na nossa Comissão de Relações Exteriores, por uma iniciativa do presidente Ricardo Ferraz, que faz muito bem, porque nós precisamos ouvir os dois lados desta situação crítica que vive a Venezuela e que não somos nós que vamos dizer o que a Venezuela tem que fazer. O que nós temos que fazer é discutir a situação da Venezuela para entender esse problema e ver como nós, brasileiros, e o parlamento pode, da melhor maneira, ajudar. O senador Mosello, que é de um estado vizinho à Venezuela, um pedacinho de Roraima está ali, muito próximo, mas eu penso que nós temos que estar olhando a situação da Venezuela sob pena de termos aí uma omissão e uma neutralidade que é imperdoável do ponto de vista político e do ponto de vista democrático. Ora, se somos um país democrático, se defendemos tanto esses princípios, o mais relevante deles é respeitar a opinião dos outros, é respeitar o contraditório. Então, eu estarei lá também para acolher a deputada caçada Maria Corina Machado, esperando que ela tenha a compreensão dos verdadeiros democratas na sua passagem pelo nosso país. Muito obrigado. Obrigado, senadora Ana Amélia.